Carlos Savoy, na sede da CIMEC, em São Paulo, e hoje o tema da nossa conversa será essa questão que sempre pautou um pouco da cultura do brasileiro, que é a briga judicial. É um termo pesado, mas um termo que está cada vez mais se tornando ultrapassado. E ele vem paralelamente com uma mudança na cultura das entidades sindicais. Nós estávamos conversando, o Brasil tem mais faculdades de direito que todo o restante do mundo, é isso mesmo? Esse é o nosso perfil de litigância. Tá? Então, o Brasil ele acabou não desenvolvendo novas formas de resolução de conflito. As faculdades de direito acabam formando advogados, e esses advogados acabam aprendendo a trabalhar somente junto à justiça, e outros países acabaram desenvolvendo técnicas de negociação, técnicas de conciliação ou mediação, e com capacitação desses profissionais. Então, o Brasil agora, a partir dessa última década, então a partir de 2015, começou a entender novas formas de resolução, uma coisa nova, mas, como você mesmo disse, é uma forma mais moderna. As partes ficam empoderadas de suas próprias decisões. Então a pessoa tem autonomia para comprar um carro e ela tem autonomia também para resolver qualquer problema referente à compra desse carro. E isso a Câmara de Mediação, a mediação, vem contribuir bastante. As pessoas sentam a uma mesa de negociação, uma figura de um terceiro imparcial, num ambiente sigiloso e confidencial, que é uma coisa fundamental para que a mediação dê certo, e tentam tratar do problema antes de entrar na justiça. Exatamente, professor. Eu, como leigo, tenho uma visão assim. Anteriormente, parece que as pessoas, quando buscavam os seus direitos, era mais no sentido de impor a parte oposta. Sim, eu posso mais, eu tenho condições de pagar um advogado melhor, o meu advogado foi mais astuto. Ou seja, parece que não se buscava tanto a solução do problema, a raiz do problema, e sim quem venceria uma disputa. Isso criou-se, né, essa cultura toda, no caso do Brasil, entre os brasileiros, do embate. No caso de uma conciliação, acredito eu, muitas vezes as partes entram com um desconforto, com um atrito alto e saem amigos, digamos assim. Isso acontece de fato? Acontece, aliás, essa é a principal finalidade da mediação. A mediação não necessariamente tem por finalidade chegar a um acordo, mas ela tem a finalidade de restabelecer o diálogo entre as partes. Você foi muito feliz quando você fala que as pessoas vêm muito preparadas para o embate. O que acontece no mundo de hoje é que, às vezes, você também querer só ter razão é muito caro. Você vai ficar muito tempo no tribunal, sendo que a mentalidade hoje, se você pegar um CEO, um diretor, é de resolver problema. Vamos resolver, vamos entender, eu preciso andar, eu não posso ficar estagnado esperando uma decisão, fazendo um passivo jurídico, com medo de abrir um precedente processual. Então, assim, isso tudo era antigamente. Hoje, você consegue trabalhar num ambiente sigiloso, então você não abre precedente, que é uma preocupação que anteriormente havia. Você consegue trabalhar a resolução do problema. Então a principal mudança de chave é não em quem tem razão. É assim, temos um problema. Como podemos resolver daqui para frente? Ah, mas eu contratei um serviço, mas isso, mais aquilo. Tudo bem, mas tem um problema. Você gostaria de resolver o seu problema? Vamos pensar em como resolver? Porque o bacana da mediação é que muitas vezes a resolução não foi pensada ainda. Isso é trabalhado na sessão. Então, não é nós necessariamente trabalhar só a posição da pessoa. Eu quero 10 mil reais. Essa é a posição. Mas qual o interesse dela por trás disso? Ela pode estar querendo pagar a escola, ela pode estar querendo estar com um problema familiar, estar com as contas atrasadas, ela pode estar querendo... Tem uma série de situações que você consegue trabalhar mais profundamente dentro de uma sessão de mediação. Isso, por exemplo, num tribunal é impossível. Você não trata dos interesses, você só trata das posições. Então, você fica debatendo se os 10 mil reais, né, dando um exemplo, esses são justos, ou é isso, ou foi muito, ou foi pouco, e o correto seria 6.
sendo que na verdade ele precisava de 2 para a escola, mais 3 para as contas da casa, só que as contas da casa são daqui a 20 dias, então você consegue entender esse posicionamento. Às vezes também pode acontecer um prejuízo vinculado ao problema em si, então a falta disso ocasionou um outro tipo de problema, então tem que ser visto isso. Então esse tipo de situação a gente não trata só pontualmente o conflito, você trabalha uma forma de resolução em que as partes consigam se ajudar para resolver, por isso que muitas vezes é restabelecido o diálogo, na maioria delas. Por uma coincidência, eu não diria feliz, porque as entidades sindicais, tanto patronais quanto laborais, passam por uma revolução enorme. Uma reformulação. Uma reformulação, exatamente. E os sindicatos estão se repensando, né? Estão vendo qual é hoje a sua real missão. Você não adiantaria você pegar o escopo, né, que foi a base do sindicalismo lá na Revolução Industrial, e que havia uma briga brutal entre trabalhadores e patrões, porque era um trabalho desumano, escravo, e então precisava de um sindicato atuando nesse sentido. Correto. Mas hoje, no caso do Brasil, depois da reforma trabalhista, os sindicatos começam a se repensar e a Câmara Intersindical de Mediação de Conflitos, a CIMEC, ela embute 2 sindicatos que, historicamente, né, pertenciam a classes distintas, um trabalhista opostas e outro patronal. Eu queria que você explicasse, por favor, como que entram um sindicato laboral e outro patronal, formam essa Câmara e qual é a proposta de haver essa junção de duas entidades sindicais? Primeiramente, todas as entidades sindicais foram impactadas com a reforma trabalhista. Então essa parte sindical, principalmente no que tange as contribuições obrigatórias, elas sentiram muito forte esse golpe. Então isso abala uma estrutura, tanto patronal quanto laboral. O que acontece é que, ao mesmo tempo, a reforma também proporcionou empoderamento dessas entidades. Então, apesar de existir esse problema financeiro ocasionado diretamente em um impacto muito rápido, ao mesmo tempo houve um empoderamento das instituições. As atividades sindicais, elas estão sendo impactadas da mesma forma que o Poder Judiciário, os advogados foram impactados, da mesma forma que os médicos estão sendo impactados. Os médicos têm operações, por exemplo, que a pessoa prefere que seja feita por robô. O médico que está operando a máquina, mas é um robô que está indo lá porque a precisão é muito maior. Então tudo isso vem acontecendo, é uma transformação que está só começando, é só começando. Mas a legislação também, ela proporcionou que o acordado é privilegiado perante o legislado. Então elas têm que entender que é o melhor momento de se sentar à mesa para fazer as composições. Então o momento hoje ele é oportuno para que essas entidades entendam que existem interesses comuns, entendam as dores de cada uma, para que elas possam evoluir. Provavelmente os sindicatos com grande representatividade continuarão grandes, com representatividade, mas a forma de trabalho vai ter que ser alterada sim. Os pequenos, pode ser que alguns sejam extintos em função da dificuldade financeira, ou também comecem a fazer parte de outros maiores e esses outros vão abranger essas atividades. Então, é uma mudança. Toda mudança gera um desconforto, isso não tem como. Mas o que eu posso garantir é que é um momento muito, muito oportuno. O sindicato ele quer ter associados, ele quer ter os seus representados pagando as contribuições, e para que isso ocorra vai ter que existir uma proximidade dele com a própria empresa, que é obrigada, era até então obrigada por lei a recolher essas obrigações para o laboral. Então, o que acontece? O trabalhador, sentindo que está sendo bem representado, sabendo que existe uma instituição por trás, sabendo que ele tem
um advogado, sabendo que ele tem uma câmara de mediação, sabendo que ele tem uma forma de resolver os problemas dele, a contribuição não é cara. E isso pode ser conversado entre patronal e laboral. Para a empresa também é a mesma situação. Por quê? Porque se ela começa a fazer só acordos individuais, e isso é permitido, mas isso não cessa diretamente o problema. A gente não tem ainda diretrizes diretas do TST dizendo que é assim assado. Então, muitas vezes pode acontecer dela fazer um acordo individual, o sindicato laboral vem, tenta contestar o acordo, porque esse acordo de qualquer um que seja, sei lá, parcelamento do 13º, qualquer tipo de acordo coletivo, entendeu? Na qual o sindicato seria importante estar à mesa para justamente trabalhar a hipossuficiência do trabalhador. Então é um momento de se sentar, conversar. Eu queria só perguntar uma coisa. Vivemos então, população, onde se situam os trabalhadores e empresas, um momento histórico no Brasil. Vivemos esse momento histórico. Vivemos um momento histórico, vivemos um momento... a mudança não é preocupante, tá, Sérgio? Então, assim, ela gera um desconforto. E, normalmente, as mudanças tendem vêm para melhor. Ela vem melhorar as relações, ela vem de uma forma. O problema é que o status quo, a forma como você trabalhava, também é alterada. Então, nós estamos no meio desta transformação, mas só vem para melhorar. Então, tanto a hipossuficiência do trabalhador, quanto o direito dele de resolver as questões, quanto o direito da empresa, que é muito importante falar, que é a que proporciona empregos, que proporciona crescimento no país. Então, isso tem que ser conversado, porque se um espreme, a outra fecha as portas. E aí os trabalhadores vão para a rua. Então, é uma negociação constante, e essa negociação tem que... É muito melhor ele estar num ambiente neutro para se fazer essa negociação. Isso é muito bacana. Muito obrigado. Nós conversamos novamente com o professor Carlos Savoy, falando desse novo momento histórico onde todos nós participamos e estamos testemunhando. Muito obrigado e até o próximo vídeo.